Me pediram para falar sobre disciplina, então eu vou aproveitar para contar a história do jogador Oscar Schmidt e prestar uma homenagem ao nosso eterno Mão Santa. Eu chamo essa história de A Disciplina de um Mestre. Oscar Daniel Bezerra Schmidt nasceu em 16 de fevereiro de 1958 em Natal, Rio Grande do Norte. Seu pai era atleta de salto em altura, seus pais eram jogadores de vôlei e, para eles, o esporte era instrumento de formação. E aqui uma curiosidade, Oscar sonhou em ser jogador de futebol, mas graças a um tio que era apaixonado pelo basquete, inspirou sua mudança de escolha. Aos 15 anos deixou a casa dos pais rumo a São Paulo. Passou essa fase sozinho, se adaptando à nova realidade na cidade grande e assumindo responsabilidades de adulto, aprendeu a se virar sozinho. E foi aí que nasceu sua mais importante característica que norteou a carreira de Oscar, a disciplina. Ele percebeu logo cedo que sua dedicação diária, repetir o mesmo arremesso milhares de vezes e acordar cedo o distinguiria dos demais porque ele queria ser o melhor. E não era só uma convicção íntima de que sua disciplina o tornaria melhor, era a percepção dos demais companheiros de equipe, sempre foi o mais dedicado. Participou de inúmeros jogos, jogou pela Itália, defendeu a seleção brasileira em 5 edições dos Jogos Olímpicos, de Moscou em 1980, Los Angeles 1984, Seul em 1988, Barcelona em 1992 e Atlanta em 1996. Em 2001, no Campeonato Brasileiro, no jogo entre Flamengo e Fluminense, Oscar conquistou um título que nenhum outro jogador até então havia conseguido, o de maior cestinha de todos os tempos na história do basquete mundial. E uma das decisões mais marcantes e difíceis foi na época em que a NBA estava se consolidando como referência no basquete mundial e Oscar recebeu proposta para jogar na Liga Norte-Americana, mas havia um requisito. Na época, os jogadores da NBA não podiam disputar os Jogos Olímpicos e para o nosso Mão Santa, isso era uma questão inegociável. Ele nos escolheu, ele escolheu a seleção, os Jogos Olímpicos. Ele escolheu defender o Brasil. Eu não vou conseguir contar a história toda do Oscar Schmidt, então quem tiver curiosidade de saber sobre a biografia do atleta pode conferir no site do Comitê Olímpico Brasileiro. O nome Oscar Schmidt se transformou em sinônimo de disciplina e amor ao esporte. Era até difícil você enxergá-lo somente como atleta, como você vê hoje, a maioria dos jogadores hoje em dia. Não tem mais estrelas do nível dele. A gente conseguia enxergar o ser humano ali. Na cultura japonesa, ao contrário da nossa cultura ocidental, no geral, as crianças aprendem que a disciplina não é punição. E quanto mais eu me esforçar de forma consistente até o meu limite, a disciplina surge para forjar um adulto que se destaca em qualquer arte ou ofício. Hoje em dia, aqui no Brasil, se você der alguma atividade para as crianças, como, por exemplo, limpar a carteira ao fim da aula ou recolher o lixo que jogaram no chão, alguns pais vão à escola reclamar do professor ou da diretora. E esse vídeo não é para criticar o Brasil e falar bem do Japão, mas é para tentarmos entender o que está por trás de uma cultura. No caso do Japão, o país valoriza o coletivo em detrimento do particular e todos se esforçam para o bem comum. E aqui no Brasil, o que eu vou falar não é uma regra, mas é uma percepção das pessoas. Vemos pessoas que não estudam, não se esforçam e também não querem trabalhar. E quando conseguem trabalhar, só pensam nos benefícios que a empresa pode proporcionar. Reclamam da carga horária, do café, não querem trabalhar no fim de semana, querem folgas, faltam ao trabalho, reclamam do chefe, enfim, de tudo. Mas quando sobrevém a demissão, falam: eu sou coitado, nunca fui reconhecida, nunca me deram oportunidade. Então, vamos lá a uma reflexão. Você também não tem a percepção de que a nossa cultura é passiva? A escola é que tem que me servir, os pais têm que fazer o trabalho de escola, estudar com o filho, porque eles não conseguem fazer sozinhos. É sempre o outro que tem que prover o que eu preciso. Então a pergunta que fica é: como ter disciplina se tudo que eu faço é feito pelo outro? Porque a disciplina exige que o ato seja meu e não de terceiros. Para você vencer na vida e conquistar tudo o que você quer ou precisa, é preciso ter disciplina. Será? Então olha só.
Se você olhar para pessoas que se destacaram como Oscar Schmidt e Ayrton Senna, você vai perceber que há muita coisa em comum entre eles, como, por exemplo, disciplina, prática rigorosa, treinamento contínuo e exaustivo. Mas vivemos numa cultura imediatista. As pessoas querem ter sucesso, ser famoso numa arte, sem nenhum esforço. E hoje as crianças não podem ser contrariadas, frustradas, e tudo tem que ser facilitado, tudo tem que estar à mão. Como será esse adulto que não precisa de nada porque os pais se anteciparam a tudo antes que surgisse a vontade? Não se esqueça que a falta cria o desejo, o impulso para a conquista. Ele será um adulto desanimado, sem vida. Como será esse adulto que os pais protegeram de toda e qualquer frustração e sofrimento? Adultos inseguros e fracos. E quando eu falo de sofrimento, eu não estou falando de dor, eu estou falando de, por exemplo, pais que brigam com outros pais porque a filha do vizinho não considera a sua filhinha mais a sua melhor amiga. Então, disciplina é muito simples e complexa ao mesmo tempo. Ela nasce quando há um desejo de melhorar quem eu sou, nasce do desejo da excelência de tudo que eu faço, de executar com maestria o meu ofício, por mais simples que ele seja. E esse desejo não nasce nesse cenário em que papai e mamãe saciam todas as minhas vontades. Ela nasce do inconformismo do resultado. Puxa, eu poderia fazer melhor. E isso me impulsiona ao treino incansável. E junto com essa determinação, outras coisas naturalmente acontecem. Você começa a acordar cedo porque quer treinar ou executar movimentos e treinos para você aprimorar a sua técnica. A repetição contínua faz com que você melhore no processo. E aqui vem o pulo do gato. Não necessariamente você precisa gostar de fazer algo como, por exemplo, acordar cedo. Eu também tenho vontade de ficar mais tempo dormindo. Mas a disciplina nos ajuda a enxergar o que precisa ser feito. A disciplina nos faz reclamar menos porque você entende que essa organização nos ajuda a focar no resultado e não no desconforto que naturalmente sentimos. Até os atletas de alta performance e artistas como Michael Jackson também tinham essa disciplina. E do treino constante nasceu o hábito. Você naturalmente se acostuma. Aí você vai me falar, nossa, mas é difícil manter disciplina. Por exemplo, eu acordo alguns dias cedo e outros dias eu não consigo. Então saiba que é assim para todo mundo. Não pense, ela consegue porque é japonesa. Japonês está acostumado. Não é assim. E como diz meu pai, não inventa moda. Comece com pequenas metas. Acorda cedo e pronto. Quando conseguir inserir a sua rotina, acrescente coisas como exercícios físicos, escrever um texto, cozinhar, não importa. À medida que você conseguir vencer um pequeno obstáculo, acrescente outras tarefas. Pense assim, pense como um jogo. Você é o jogador 1 e precisa vencer pequenas batalhas. Acordar cedo, fazer exercícios, trabalhar. A cada nível vencido, acrescente novas metas. Ou fixe em algo. O importante é saber que a prática constante, a consistência na prática ou treino faz você dominar o processo. Em vez de se gabar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é melhor você fazer menos coisas, mas com maestria e perfeição. Tudo, gente, exatamente tudo o que aconteceu, mas principalmente as coisas ruins, elas me forjaram, a pessoa que me tornei. Eu sabia que se eu me esforçasse, se eu me dedicasse incansavelmente, um dia eu ia conseguir o que a vida toda eu almejei, uma transformação. O trabalho me transformou, me fez enxergar algo que eu não buscava quando eu comecei. E não tem a ver com fazer o que gosta. Aliás, eu acho isso bem temerário, dizer para as pessoas fazer só o que gosta, porque o seu trabalho, que você gosta, você naturalmente vai fazer coisas que não gosta e faz parte. Eu acho que tem relação com a filosofia japonesa do Kaizen, que é o aprimoramento contínuo, que busca excelência em tudo o que fazemos. Não porque desejamos aparecer ou receber medalha e méritos. Ela pode ser aplicada em todos os aspectos da nossa vida, porque tudo que permeia a nossa vida pode ser melhorado. Porque pequenas mudanças promovem grandes transformações. Quando você executa seu trabalho com maestria e excelência, sem buscar reconhecimento, você naturalmente brilha. Você se destaca no meio da multidão.
Quando você quer realmente algo, você não espera que o outro vá fornecer, você não espera a mesada, o carro dos pais, ajuda da empresa ou do governo. Você se antecipa porque você tem fome de saber, conhecer ou executar. Você passa de personagem nutrido por terceiro para protagonista da sua própria vida. Você não enaltece o seu trabalho, você percebe que, diferente das pessoas que falam só sobre elas mesmas, o seu trabalho, embora seja para o outro, é o outro que reconhece o valor no que você faz. A disciplina faz despertar o melhor de cada um de nós. E para finalizar o vídeo, eu queria deixar aqui uma pergunta para você se responder em silêncio. O que você gostaria de fazer e que só depende de você? Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!